Evangelho de João, capítulo 21. Todos acharam? Evangelho de João, capítulo 21. Esse texto aqui, a partir do versículo 1, quando você começa a ler capítulo 21, a partir do versículo 1, Deus fala tantas coisas com a gente aqui, ministra de várias formas diferentes. Talvez você já ouviu tanta administração aqui, e eu já preguei, acho que várias vezes aqui nesse texto, mas a palavra de Deus fala assim que a palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz, ela se renova a cada dia da nossa vida. Talvez eu vou ministrar algo aqui, o Espírito Santo vai trazer algo diferente no teu coração, amanhã você lê de novo, o Espírito Santo traz outra ministração no teu coração. O que importa é que quando nós olhamos a palavra de Deus, naquele momento que o Espírito Santo está falando conosco, a gente tem que viver aquilo que ele está falando. Amém? Então, nós não podemos somente ouvir a palavra, nós temos que viver a palavra de Deus. Quando nós vivemos a palavra de Deus, aí ela pode mudar a nossa vida. Porque a Bíblia fala assim que a palavra de Deus tem o poder de mudar os nossos pensamentos e as nossas atitudes, mas só muda se eu viver a palavra. Se eu quero ter uma atitude mudada, eu venho com a palavra de Deus e vivo ela, a minha atitude vai ser mudada. Se eu ouvir, somente ouvir e não viver, eu vou continuar do mesmo jeito. Então eu preciso viver a palavra de Deus. Aqui nesse texto, Deus trouxe para mim essa noite, Deus começou a falar comigo a respeito de desânimo. Quantas pessoas que talvez andam desanimadas, desapontadas com alguma coisa, o Espírito Santo foi trazendo algo no meu coração. Às vezes a gente podia falar assim, mas tem tantas pessoas que estão desanimadas até com a volta de Cristo. Tem tantas pessoas que falam assim, nossa, olha para os acontecimentos que agora, recente, isso está falando que Jesus está voltando. Tem muitas pessoas que falam assim, essa história é velha, ele fala que Jesus está voltando, já tem mais de 40 anos, ele não voltou ainda. E o que não pode deixar, irmãos, é que esse desânimo, algum desapontamento, nos tire da presença de Deus. Agora, em dia 23 de março, vai fazer 12 anos que nós somos consagrados pastores. E antes da gente ser consagrado pastor, a gente já ouvia falar, quando a gente se converteu, já ouvia falar, Jesus está voltando. Aí depois que nós fomos consagrados pastores, nós passamos a falar e pregar, Jesus está voltando. Já vai para 12 anos, eu como pastor, e Jesus não voltou ainda. Agora, com todo esse tempo aí, será que em 2000, quando as pessoas falaram, Jesus vai voltar em 2000, todos nós aqui ouvimos falar a respeito disso, Jesus não voltou. Agora, você acha que a gente fica desapontado porque Jesus não voltou ainda? De maneira alguma. Nosso amor por Cristo aumenta mais ainda, porque essa volta de Cristo, quando a gente fala assim, Jesus está voltando, Maranata, vem Senhor Jesus, se Ele não veio ainda, a gente já consegue enxergar nisso as misericórdias de Deus. Porque imagina se Ele já tivesse voltado em 2000, todo mundo falava assim, quantas pessoas que ainda não entregaram a vida para Ele, e pessoas que entregou a vida para Jesus depois de 2000, essas pessoas não tinham salvação. Mas a misericórdia do Senhor é muito grande, mas que Ele está voltando, e Ele vai voltar para buscar uma igreja. Mas se Ele não chegou ainda, é porque Ele sabe que tem mais pessoas para entregar a vida para Ele. E essas pessoas para entregar a vida para Jesus, talvez, tem muitas pessoas que vai depender de mim e depender de você. Amém. Porque a palavra de Deus fala para nós que os anjos queriam fazer isso, fazer o quê? Ministrar a palavra. Mas não, a única coisa que eles podem fazer e que a gente vai fazer também é adorar o Senhor. Porque eles estão diante de Deus adorando o Rei.
e a gente também um dia vai estar lá no bem, mas ministrar a palavra, Deus levantou eu, levantou você, para ganhar vidas para o Senhor Jesus Cristo. Então, se Jesus ainda não voltou, há tempo da gente ganhar mais vida para Ele, há tempo da gente falar do Evangelho, não se desapontar com o Evangelho, não desanimar com o Evangelho. O mundo hoje mostra tantas coisas acontecendo que parece que está afunilando, e realmente está afunilando. Jesus está às portas, e eu creio dessa maneira, pelas coisas que estão acontecendo. Jesus está às portas. Então, o que eu tenho que fazer? Pregar o Evangelho, falar do amor de Cristo, falar como é bom estar na presença de Deus, para que vidas se rendam aos pés do Senhor Jesus. Bem, então aqui, Evangelho de João, capítulo 21, diz assim a partir do versículo 1: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberias, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, e era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disseram-lhe, disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Disse depois Jesus: filhos, tens alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podia tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? Mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse: apacenta as minhas ovelhas. Disse terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Fiz até nessas três frases que Jesus pergunta para Pedro aqui, a gente já ouviu uma ilustração sobre essas três perguntas aqui. Talvez Jesus fazendo uma cura interior na vida de Pedro, porque Pedro havia negado ele 3 vezes, e agora Jesus fala com ele ali, falando que se ele amava ele, as 3 perguntas. Aí Pedro tinha lembrado de quando ele traiu, e ali ele foi curado ali, nas emoções dele, curado ali interiormente. Outras coisas que eu falei que ele podia tirar nesse texto aqui, mas algo que Deus falou comigo aqui a respeito de desânimo. E nós olhamos aqui para esse texto,
e a gente vê aqui, talvez, o desânimo de Pedro. A palavra de Deus fala para nós aqui que eles estavam junto ao mar. Eu vou só apagar essa luz, porque senão eu não estou enxergando aqui. Dá um reflexo da luz aqui. Mas nós olhamos aqui e eles estavam junto ao mar. E a palavra de Deus fala para nós assim que quando Jesus chama os discípulos ali, ele chama esses homens aqui que eram pescadores. E agora Jesus morreu. Mas o que será que entrava ali nos pensamentos desses homens? Porque Jesus, mesmo falando para eles que ia morrer, ao terceiro dia ia ressuscitar, já tinha ali manifestado ali algumas vezes, mas agora eles estavam ali. O que será que a gente vai fazer? O mestre faleceu. E aquilo foi trazendo talvez um desânimo ali na vida deles. Eles estavam ali agora junto ao mar, e Pedro tem uma grande ideia. Quando a gente está desanimado, parece que sempre vem umas grandes ideias. E a ideia que vem é somente voltar atrás, é parar, é abandonar tudo. Olha a ideia que Pedro teve. Eu vou pescar. Ele era pescador. Quando Jesus chama ele, Jesus fala assim: agora eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E Pedro, por causa do desânimo, porque não sabe agora o que vai fazer, Jesus morreu, ele está querendo voltar à velha vida. O desânimo muitas vezes nos faz voltar à velha vida. Então nós temos que olhar para a nossa vida e ver como que eu estou. Será que eu estou olhando muito para o passado? Será que eu não estou tendo sonhos mais de conquistar alguma coisa? Será que o desânimo está fazendo parte da minha vida? Eu tenho que olhar, examinar e ver o que está acontecendo. Se eu estou desanimado com as coisas, se eu tiver dessa maneira, eu tenho que correr para Jesus. Tenho que voltar para as coisas de Deus, porque Deus é o melhor para mim, Deus é o melhor para você. Então o desânimo não pode fazer parte da nossa vida. Amém? Agora, olha só que se você continua lendo esse texto, aí Jesus fala aqui com Pedro, que nós lemos aqui, pergunta para ele se ele amava, e Pedro fala que amava sim, depois que já tinha voltado ali do mar, Jesus já tinha até jantado com Jesus começa a fazer umas perguntas para ele ali, e fala: Pedro, você me ama? Não amo, Senhor. Ele pergunta de novo. Em todas as respostas de Jesus fala para ele assim: olha, apacenta minhas ovelhas. O que Jesus fala para ele? Se você me ama realmente, para com esse desânimo, para de voltar à velha vida e vai cuidar daquilo que eu te mandei cuidar. Vai fazer aquilo que eu te mandei fazer. Agora você não vai mais ser pescador de peixe, você vai cuidar de vidas. Então apacenta minhas ovelhas. Se a gente for ver por esse lado, e começar a viver essa palavra, a gente começa a falar: Jesus está ali incentivando a Pedro a dar continuidade naquilo que Jesus já tinha chamado ele para fazer. E você vai lendo ali, quando vê Pedro, ele começa a falar para Pedro o que ia acontecer ali, até da morte de Pedro. Jesus já começa a mostrar para ele a maneira que ia ser, se você continua lendo esse texto todo. E aí Pedro olha para ele e fala assim: mas e João? Porque Jesus fala da morte de Pedro, mas ele fala assim: mas e esse aí, qual vai ser o fim dele? Aí Jesus dá uma resposta para ele tão tremenda que nós olhamos até lendo, para saber que Jesus foi sem indicação de Pedro, mas foi o que Jesus disse a Pedro, olha, viva a sua vida, porque cada um vai dar conta de si. Se você ler, você vai ver que está escrito mais ou menos dessa maneira, porque ele fala assim: olha, se eu quero que ele viva, o que você tem com isso? Se você ler aquela Bíblia, a tradução mensagem que o Amos tem, se você colocar lá, vai estar escrito dessa maneira: se eu quero que ele viva, o que você tem a ver com isso? Querido, se fosse um Pedro, fosse Dodói, se ele não tivesse sido curado aqui nessas três palavras: Pedro, tu me amas,
fazer o que eu te mandei fazer? E se eu ouvisse isso aqui, olha, se eu quero que ele vive, cuida da tua vida. Talvez vai não servir mais seu não é verdade? Porque às vezes a gente escuta as coisas, irmãos, de crente, de pessoas que estão do nosso lado, ou talvez até dos nossos líderes, que se a gente não olhar para Jesus, isso aqui é palavras, isso quer dizer nada. Porque são palavras duras, e às vezes, muitas vezes, palavras, né, de irmãos dentro da igreja, talvez falam alguma coisa que você não queria ouvir, às vezes faz alguma coisa que não esperava isso desse irmão. Aí começa a ter um desânimo. Pedro podia olhar e falar assim: nossa, eu não esperava isso do meu mestre. Mas ele não desanimou, porque ele tinha sido curado com essas palavras aqui: Pedro, tu me amas? Você sabe que eu te amo. Então, se você me ama, vai fazer o que eu te mandei fazer. Esquece dos outros. Esquece de perguntar aqui: será que João vai viver quanto tempo? Esquece dele. Para ele é isso aqui, para você é isso aqui. Então, viva da maneira que eu quero que você viva. Porque se a gente viver da maneira que Deus quer que a gente vive, a gente servir a Deus da maneira que Deus quer que a gente serve, a gente não vai se decepcionar com pessoas. Porque os meus olhos estão em Cristo, não está no homem. Amém? Então, nós temos que tomar cuidado, porque o desânimo, ele faz com que as lutas controlem nossas ações. O teu desânimo faz com que a tua luta vai controlar as tuas ações. Então, o desânimo, a primeira coisa que ele faz é trazer desapontamento. Quem entre nós aqui que já não decepcionou com alguém? Pergunta para o teu irmão: você já decepcionou com alguém? Talvez aí 100% vai falar assim: já. Eu já decepcionei, talvez os casados, eu já decepcionei com a minha esposa, já decepcionei com o meu marido, eu já decepcionei com os meus filhos. Todos nós, já decepcionei com o meu pastor, todos nós já sofremos alguma decepção, né? Sabemos que a decepção faz parte da vida de cada um de nós. A decepção faz parte da nossa vida. Só que a gente tem que olhar a palavra de Deus aqui e alguns pontos para a gente tentar consertar algumas coisas aonde nós decepcionamos algumas pessoas e ver se a gente pode fazer algo ali para trazer de volta. Amém? Mas se eu ficar decepcionado, eu não posso viver decepcionado para sempre. Amém, querido? Se você for decepcionado por alguém, não viva decepcionado. Busque Jesus Cristo. Então a Bíblia, ela está cheia de história de decepções entre pessoas e até mesmo entre pessoas e Deus. Se você já leu a Bíblia, ou já leu toda a Bíblia, ou já leu algumas partes da Bíblia, você vai ver que na palavra de Deus mostra para nós ali homens de Deus sendo decepcionados. Então a gente não é diferente, a gente também vai sofrer decepções. Então, decepções aqui com o ser humano na Bíblia, né? Então, algumas decepções aqui que marcaram a vida de muitas pessoas na palavra de Deus. Eu numerei alguns aqui só para a gente ver. Olha só uma decepção tão grande aqui, né? A decepção de Agar. Todos nós conhecemos a história de Agar. Agar, ela foi concubina ali de Sara, e porque Sara ali quis dar uma ajudadinha a Deus, porque estava demorando para ter o filho da promessa, Sara pega a sua concubina e entrega a Abraão ali para que Abraão tivesse um filho com ela. Porque ela era mais jovem e Sara começou a colocar minhoca na cabeça, achando ali que a idade dela, Deus não podia fazer um milagre, né? Às vezes nós também colocamos minhoca na cabeça, mas sabe que Deus pode fazer isso na minha vida? Deus pode todas as coisas. Fala isso para o teu irmão: Deus pode todas as coisas. Então, se Deus pode todas as coisas, Ele pode fazer aquele milagre que para você parece impossível. Ele pode todas as coisas. E a Bíblia fala para nós assim, que tudo é possível ao que crê. Então, Sara, ela recebeu ali uma palavra de Deus, mas com o tempo ela foi ali desanimando. O que ela faz? Ela entrega ali Agar para ter um filho com Abraão. Agora, olha que interessante, né? Agar, eu creio que ali ela, por causa desse filho, porque ela foi entregue ali a Abraão, ela amava Abraão. Ela tinha um filho com Abraão ali, Ismael, né? No entanto, ali
casado por Sara, que era sua esposa, né? Ele se separou de Agar ali, expulsando ela de casa, mandou ela para o deserto. Ele manda ela para o deserto junto com o filho dele. E para piorar tudo, ele dá um pão para a mulher e um pouco de água. E manda os dois para o deserto. Querido, aos olhos humanos, o que será que Abraão estava querendo quando ele expulsa os dois ali? O filho e a mãe do filho dele, que era Agar, ele manda para o deserto com ouro de água e um pedaço de pão. Simplesmente ele fala assim: ó, vai morrer os dois no deserto. Então você vê aqui a decepção aqui também de Agar, né? O homem ali que era pai do filho dela e agora dispensa ela e o próprio filho para ir no deserto. Ela se decepcionou com Abraão, o pai da fé, um homem escolhido por Deus. Aquela mulher se decepciona com ele. Então, meus filhos, nós olhamos aqui que todos nós cometemos falha. Até um homem que era o pai da fé, as pessoas olham para ele, essa mulher olha para ele e se decepciona com ele. Não esperava isso dele. Mas nem por isso afastou ela de Deus. Olha só, Agar chorou e orou muito. A palavra de Deus fala. Ela ficou decepcionada com o homem, mas com Deus não. Ela orou, ela buscou a Deus ali, e a palavra de Deus fala assim, que Deus viu a sua dor e fez dela uma nova mulher. Deus veio ali na necessidade dela ali. Se você continua lendo ali a respeito de Agar, você vai ver quantas bênçãos que Deus colocou ali naquela mulher ali. A palavra de Deus já mostra para nós ali, né, que Deus tirou as escamas dos olhos dela ali, e ela viu ali um poço de água. Não foi criado um poço ali, já estava ali, mas talvez por causa da percepção que ela estava ali, né, com Abraão, talvez ela estava sentada, para Deus falar que ela sentou, afastou do menino e estava esperando ali a morte do menino, talvez até a morte dela. Ela estava decepcionada com Abraão, mas ali ela orou, ela buscou a Deus, e Deus mostrou para ela que fosse ali. Então, seja, irmãos, mesmo que a gente se decepcione com homens, nós não podemos decepcionar com Deus. Nós temos que buscar a Deus, porque Deus tem o melhor para nós. E Deus trouxe o que ela mais precisava ali, era água. E depois que você continua lendo a história de Agar, né, você vai ver que Deus fez um milagre ali na vida daqueles dois ali. Amém? Então, outro aqui que nós vemos, Samuel. Olha só, Samuel ele era um profeta, sacerdote e juiz, que fazia tudo para o seu povo. Assim mesmo, depois de tanto serviço prestado, os israelitas lhe pediram que lhe escolhesse um rei. Olha só, interessante. E que não fosse ele nem os filhos dele. Ele era ali, sacerdote e juiz, fazia tudo para aquele povo lá há muitos anos. E agora os israelitas vêm e falam assim: ó, a gente é um rei, mas esse rei não pode ser o senhor nem os seus filhos. A decepção dele, lê depois para você ver, né? Então o pedido deixou ele decepcionado. As palavras com as quais quiseram descartar seus livros foram dolorosas. Olha só para você ver, 1 Samuel 8:5 fala assim: ó, olha quem fala para ele: vê, já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois agora, um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Olha só, esse homem aqui que ficou velho ali, ajudando aquele povo ali por muitos anos, e agora eles pedem um rei, e vem essas palavras para ele: olha, você vai construir um rei para nós, mas não pode ser você não, você já está velho, não pode ser os teus filhos também, porque eles não andam nos teus caminhos. Queria dar a decepção aí de Samuel, o homem que se doou ali para aquele povo, e agora estão descartando aquele homem, ele não serve mais. Mas o interessante é que aquele povo descartou Samuel, mas o próprio Deus vem e consola ele. Querido, às vezes você parece que você está decepcionado com algum tipo de pessoa, decepcionado com algo, mas nós temos um Deus que nos consola. Esse
dizendo assim, ó, que não era ele quem o povo rejeitava, mas o próprio Deus. Esse povo tinha rejeitado somente Samuel, mas tinha rejeitado o próprio Deus, lá em 1 Samuel 8, a partir do versículo 4. Então, quando você fizer algo na obra, faz para Deus, não faz para homens. Porque se você faz para Deus, nada vai te decepcionar. Se você faz para Deus, você não busca reconhecimento, mas você vai ser reconhecido, porque Deus vai te reconhecer, e Ele vai mostrar para as pessoas. Agora, quando você faz para homens, você espera o reconhecimento de homens, e aquele homem não vai te reconhecer, aí você fica frustrado, e aí você não quer mais servir a Deus. Aí é tudo igual mesmo, né? Aqui no Filho tem mais ou menos 42, 46 igrejas evangélicas. Você sabia disso? Quantas pessoas que a gente conversa que já frequentou a igreja e hoje está no mundo, porque se decepcionou? A igreja é tudo igual. Porque eu não quero saber mais de igreja, eu não quero. E está no mundo. Se decepcionou com homens e não quer servir a Deus. O que Deus tem a ver? Queridos, então nós temos que fazer tudo, nós temos que fazer para Deus, porque Deus Ele não nos decepciona. Deus sabe todas as coisas. Amém? Olha outro aqui, ó. Davi, né? Depois de uma vitória militar, vocês conhecem a história aí de Davi? Davi voltou para casa a fim de compartilhar sua alegria. Ele venceu ali aquela batalha e ele vem para casa ali querendo compartilhar aquele momento de alegria dele, né? Aí o rei, ele retornou ali dançando diante de Deus e na presença dos homens e das mulheres ali. E Davi vem dançando, querendo compartilhar a alegria dele. Agora, por causa do ciúme, a sua esposa repreendeu publicamente, né? Então, se você olhar aqui, a decepção aqui foi dupla, né? Sua esposa Mical, ela se decepcionou por causa do ciúme. Ela ficou decepcionada com o rei. Nossa, o rei vem da guerra e vem dançando, pulando, quase nu, estava com medo. Vamos falar aqui, esses dias, né, teve uma pessoa que colocou alguma coisa ali na internet e deu um monte de conversa lá falando que Davi estava pelado. Não estava com medo, né? Você vai ver o que fez. Ele não estava ali nu. Mas aqui ela se decepciona aqui com o rei, porque agora o rei ganhou uma guerra e ele vem ali pulando, dançando, né? E ela ficou decepcionada com aquilo, por causa do ciúme. E olha que coisa interessante, e Davi se decepciona com ela por falta de compreensão. Davi ficou decepcionado com Mical, porque não compreendeu ele, porque ele estava daquela maneira, demonstrando a alegria dele ali, né? Então a conclusão, os dois se separaram. Desde aí lá em 2 Samuel capítulo 6, a partir do versículo 14, você vai ver. Então, os dois se separam ali. Então, nós, irmãos, temos que tomar cuidado para que as decepções, muitas vezes, né, nos faz ter grandes perdas. Às vezes, as decepções que a gente sofre, se a gente não voltar para Deus, se a gente não firmar ali no Senhor Jesus Cristo, a gente vai ter grandes perdas. E aqui foi uma grande perda. Houve a separação aqui de um casal por causa de decepção. Porque ela, por causa do ciúme, porque o rei está ali dançando, está ali pulando, né? Vai e repreende ele. E ele ali fica decepcionado porque a mulher dele, que era para estar ali se alegrando com ele, vem agir dessa forma com ele sem compreender o que ele está fazendo aquilo. E aí os dois se separam. Então a decepção, né, trouxe ali grandes perdas ali na vida dos dois. Nós temos que olhar para a nossa vida, para a gente não chegar nesse ponto de ficar decepcionado com algo que vai trazer perdas para as nossas vidas. Nós temos que olhar, né, para as coisas de Deus. 4 aqui, ó. No começo do cristianismo, Paulo e Pedro, né, eles desenvolveram uma disputa teológica que terminou com um acordo entre os dois, selado perante muitas testemunhas por escrito, que preservava a unidade da igreja e do Espírito Santo. Agora olha só, no entanto, algum tempo depois, o apóstolo Pedro decepcionou o apóstolo Paulo, quando diante do público judaico
adotou um comportamento contrário ao que for acertado, talvez em busca ali de fama, de aplauso. Está isso acontecendo no meio dos apóstolos, né? E ele quebrou ali aquele acordo. Então, o acordo ali não foi honrado, até mesmo entre dois homens de Deus. O acordo não foi honrado ali. Então, houve decepção ali, né, da parte de Paulo a respeito de Pedro. Nós fizemos um acordo, e esse acordo aí foi quebrado. Você quebrou esse acordo, ou seja, teve uma decepção. Talvez nós, como homens, talvez você fica decepcionado com algo, né, que você firmou talvez um acordo com a pessoa, aquele acordo foi honrado, aquilo te traz uma decepção. Aconteceu isso no meio de dois homens de Deus, dois apóstolos. Então, ou seja, irmãos, perfeito é só Jesus Cristo. Então eu não posso esperar que um homem seja perfeito e anda ali em perfeição. Quando a gente for perfeito, nós vamos morar no céu. Então eu não posso depositar ali 100% de confiança na pessoa. Se eu fizer isso, eu vou me decepcionar. 100% de confiança eu tenho em Jesus Cristo. Jesus Cristo. Amém? Olha só, Paulo, ele teve muitos auxiliares. Olha só, alguns deles aqui, ó. O nome que você já leu isso na Bíblia, está na Bíblia, viu? Ó, Fígio, já leu esse nome na Bíblia? Hermógenes, não leu também? 2 Timóteo 15, está na Bíblia. Demas, quem já viu falar de Demas na Bíblia? 2 Timóteo 4, 10, amém? João Marcos, Atos 15, 37. Todos esses que eu citei aqui, e mais alguns que você vai ver, eles abandonaram Paulo, né? Infligindo muito o sofrimento do apóstolo. Eles abandonaram Paulo. Então Paulo se decepcionou com esses um aqui, né? Mas mesmo ele sendo decepcionado por homens, Paulo não parou, ele continuou fazendo a obra. Esses homens que ele levanta para estar do lado dele, todos eles abandonam ele. E Paulo, né, como ser humano, ele se decepciona, mas ele escreve um versículo mostrando para nós que jamais ele parou. Ele diz assim, ó, no final, ele diz: completei a carreira e guardei a fé. Ele só falou esse versículo porque ele não parou, porque ele não olhou para homens, ele olhou para Jesus. Aí ele conseguiu completar a carreira, completar ali, né, para aquilo que ele foi chamado. Ele guardou a fé. Mas se ele tivesse olhado para homens, meus queridos, ele tinha parado também. Nós não podemos olhar para homens, temos que olhar para Jesus Cristo, né? Decepções, olha só agora, decepções de homem com Deus. Você já viu isso? Talvez você já até ouviu: está decepcionado com Deus. Às vezes muitas pessoas se decepcionam com Deus porque não alcançam algum objetivo que foi traçado, aí começa a ficar meio decepcionado. Aqui na palavra de Deus mostra para nós aqui, ó, a Bíblia diz também as histórias aqui, ó, de fins trágicos, porque se decepcionaram com Deus. Ó. Caim, ele trouxe uma oferta a Deus. Todo mundo conhece a história de Caim, lá em Gênesis. Bem, só que essa oferta não foi aceita, e ele ficou decepcionado com Deus. Como ele não podia matar Deus, ele matou o irmão dele. Lê inteira a história para você ver, porque a gente não tem tempo para falar dessa história, mas Caim, né, ele leva ali aquela oferta, e você vai ver, pode fazer uma administração a respeito da oferta de Caim, mas ele deu uma oferta de qualquer maneira. Tinha regras para entregar uma oferta a Deus naquele tempo. Ele pega as suas, ele vai lá e entrega para Deus. E a palavra de Deus fala assim, que Deus aceitou a oferta de Abel, ao passo que de Caim ele não aceitou, porque não agradou a Deus. Mas Deus é tão cheio de misericórdia que fala para ele assim, ó, olha, o pecado jaz à tua porta, mas a ti cumpre dominar isso aí. E o que ele faz? Ele leva o irmão dele para o campo, decepcionado porque não foi aceito por Deus, vai e mata o irmão dele. Aí grande foi a consequência. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Às vezes, parece que aquilo que eu coloquei diante de Deus parece que está demorando, ou aquilo que Deus me deu parece que não é bem da maneira que eu queria, e entrar alguma decepção dessa maneira no nosso coração, de até querer nos tirar da presença de Deus. O fim dele também foi trágico. A outra
aqui, ó, Jonas ele se decepcionou com Deus, porque Deus chamou ele para pregar, né, a um povo que ele não gostava. Deus manda ele ir lá para Nínive, pregar para uma cidade lá de 120 mil pessoas. E o que ele faz? Ele corre de Deus. Mas Deus falou que ele só foi descendo, até comprar uma passagem lá no barquinho, entrar dentro do barco lá e se mandar. Mas o fim dele também foi parar dentro da barriga do peixe. O fim não, né? Ele foi até na barriga do peixe, para lá se arrepender e voltar a fazer o que Deus queria. E é tão interessante que quando Deus faz aquele peixe vomitar ele lá para fora, depois da oração dele, só que ele está na terra, será que ele fala com Deus? Você já imaginou isso? Você está lendo ali a respeito de Jonas? Que ele sai ali da barriga daquele peixe ali, e agora ele é vomitado, está na praia lá. Qual será que é a primeira oração que ele faz? Qual que é a primeira oração que você vai fazer? Você estava lá com profundeza no mar, dentro da barriga do peixe, ia morrer, as misericórdias de Deus ele te alcançou, Deus ouviu a tua oração e o peixe te leva para a praia, e você sai com vida. Sabe o que você faz? Talvez você olhe para si e fale, Deus, eu vou fazer o que o Senhor quer. O que o Senhor quer que eu faça? Vai fazer o que eu te mandei. Eu imaginou isso? De novo! Fazer a mesma coisa? Mas ele foi fazer. Só que ele foi fazer, mas ele queria fazer do jeito dele. Deus, às vezes a gente quer fazer algo para Deus, mas a gente quer fazer do jeito nosso. E do jeito nosso não vai funcionar. Por mais que pareça que o teu jeito é melhor, mas você tem que fazer do jeito que Deus quer. E quando ele sai ali, ele sai pregando, ele 4 dias andando na cidade de Nínive ali, só que ele pregava, né? Mas o que ele queria ouvir é que aquele povo ia ser destruído. Só que foi o contrário. Deus tocou no coração daquele povo ali, que até os animais entrou em jejum. Aquele povo se arrependeu. E aí, depois que ele prega a palavra, ele vai lá, senta debaixo de um pé de árvore lá, e fica lá só olhando para ver que hora que a cidade vai ser destruída. Ele prega a palavra lá, mas ele queria do jeito dele. Agora vai ser destruído esse negócio aí. Não, aí Deus teve misericórdia ali. 120 mil pessoas ali se arrependem. E Deus faz um milagre no meio deles ali. Aí Jonas se decepciona com Deus. Por que ele se decepciona? Porque ele queria do jeito dele. Às vezes nós decepcionamos porque nós queremos as coisas do nosso jeito, né? Então com isso desgostou Jonas e ficou irado, ele ficou ressentido, né? Em lugar de mudar de atitude. Jonas ele ficou ressentido, ficou irado, mas o que ele tinha que fazer? Mudar a atitude dele, voltar para Deus, porque se ele volta para Deus, ele vai entender qual que é o propósito de Deus. Queridos, quando algo acontece na nossa vida, nós temos que mudar de atitude. Não é eu ficar decepcionado, desanimado, mudar de atitude. Meu Deus não mudou, meu Deus continua sendo mesmo, e Ele deu o melhor para mim. E é dessa maneira que nós temos que buscar Deus. Olha outro aqui, o discípulo Judas, né? Judas desejou que seu mestre, você lê a palavra de Deus, você vai ver que ele desejou que Jesus fosse o Messias político, que ele e muitos outros queriam, para vir e dar jeito na situação, né? Então, como Jesus foi o Messias que ele não esperava, o que ele fez? Ele traiu Jesus entregando por 30 moedas de prata para a palavra de Deus. E ele veio ali, e dá um beijo ali, um público ali, e aquele beijo foi o que selou a decepção dele ali, que terminou com uma corda no pescoço. A decepção dele foi tão grande que o fim dele foi trágico, com uma corda no pescoço dele. Porque ele queria que o Messias fosse, que fizesse da maneira que ele queria. Ele queria que fosse feito, eu acho que tem que ser assim. E Jesus não queria agir dessa forma. Jesus não vai mudar do que ele é, porque eu quero que seja dessa forma. Não. Jesus ele é o que ele é. E ele não vai mudar, é nós que temos que mudar. Porque ele sabe todas as coisas, ele sabe o que é o melhor, ele tem tudo preparado para nós, o que é o melhor, para nós temos que mudar. E Judas não entendeu isso, e ele vai e vende Jesus 30 moedas de prata, depois vai lá, em meio ao público lá e dá um beijo de Jesus ali, já para trair Jesus Cristo.
e o final dele foi trágico. Ele não quis uma mudança de vida, o final foi trágico. Então nós precisamos mudar. Amém? Amém. Decepções desses homens aqui nos ajudam a entender algo aqui. Ó. Por que nos decepcionamos? Fala para o teu irmão assim, por que nos decepcionamos? Você já parou para pensar por que nós decepcionamos? Pensa um pouquinho. Por que nós decepcionamos quando nós olhamos aqui nesse texto? É porque nós vivemos em meio a relacionamentos. Fala isso para o teu irmão, porque você vive em relacionamentos. É por isso que nós decepcionamos. Só se decepciona com as pessoas quem se relaciona com as pessoas. Quem não quer se decepcionar não deve se relacionar com ninguém. Se você não quer relacionar com ninguém, você não vai decepcionar. Agora eu pergunto, há como reduzir a zero os nossos relacionamentos? Há como se reduzir e não se relacionar com ninguém? Tem como? Então, meu querido, você vai ser decepcionado, porque o homem falha. Você está entendendo? Então, o que nós olhamos aqui? Nós só nos decepcionamos porque nós temos relacionamento. Aquele que tem mais relacionamento, ele vai ter mais chance de decepcionar. Talvez se você tiver relacionamento somente um amigo, se tiver somente um amigo, as chances são mínimas. Mas vai chegar um dia também que você vai se decepcionar. Agora, se a gente tem muitos amigos, se você tem muitas pessoas em tua volta, é mais fácil você ter decepção. Por isso nós temos que buscar Deus e entender as pessoas. Amém? Todos nós temos nos desapontado, às vezes por não obtermos aquilo que desejamos. Romanos capítulo 8, versículo 28 fala assim, ó, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, meus queridos, olha só o que a palavra de Deus já mostra para nós aqui, ó. Todas as coisas contribuem para o nosso bem, até os desapontamentos contribuem para o nosso bem, é para o nosso crescimento, é para o teu crescimento. Glória a Deus. Amém? Amém. Olha aqui, ó. O desânimo, ele traz outra coisa para nós aqui. O desânimo traz dúvida. Sabia disso? O desânimo traz dúvidas. E o diabo, ele age na dúvida. Um exemplo bíblico aqui, ó. Satanás atacou Eva no jardim do Éden com dúvida, fazendo com que ela duvidasse da palavra de Deus. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse a mulher: é assim que Deus disse? Não comeis de toda a árvore do jardim? Então, se você for falar de Eva aqui, a gente fica muito tempo falando de Eva, mas o que trouxe aqui? A serpente, que o diabo, ele veio trazer dúvida no coração de Eva. O desânimo também traz dúvida no nosso coração. Será que eu posso ser amigo daquela pessoa? Ela me decepcionou. Será que todas as igrejas são iguais? Será que eu vou largar a mão de congregar? Vou congregar dentro da minha casa? Então, os desapontamentos, ele traz dúvida. O desapontamento, ele traz desânimo. Nós temos que olhar para a palavra de Deus. Então, aqui o diabo, ele agiu na dúvida. Então, duvidar é deixar de orar. 1 Timóteo 2,8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Filho, se a gente fizer isso, orar em todo tempo, em todo lugar, levantando nossas mãos santas pela palavra de Deus, sem ira e sem contenda, você vai entender os teus desapontamentos. Amém? O desânimo traz descrença. Encerramos já. E o diabo também age na descrença. Olha só, a descrença é a forma final da dúvida. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comer se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O desânimo te
te traz descrença e te afasta de Deus. Hebreus 3,12 fala assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. E o desânimo, ele desvia a sua atenção, faz você atrair a atenção só para os problemas. Olha só o que fala aqui em Mateus 14:30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Quem está falando aqui? Pedro, né? E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva. Por que ele estava afundando? Porque ele começou a olhar para as circunstâncias. Ele começou a olhar ali para os grandes problemas que estavam vindo, o vento contrário, a onda forte. Ele tirou os olhos de Jesus. Então o desânimo, muitas vezes, desvia a nossa atenção. A gente para de olhar para as coisas de Deus. Eu vou olhar só para os problemas. Eu vou olhar só para aquilo que me trouxe desapontamento. Eu vou olhar só para aquilo que fez algo que não era da maneira que eu queria. Eu vou olhar só para as coisas que não está acontecendo. Eu não vejo mais Deus agindo na minha vida, porque eu estou desanimado. E o desânimo vai desviar a minha atenção. E Pedro foi dessa forma, né? Ele começou a andar sobre as águas enquanto ele estava olhando para Cristo. A partir do momento que ele desvia a atenção de Jesus, ele começa a olhar para a onda forte, para o vento contrário, a palavra de Deus fala que ele vai afundando. Porque se a gente desviar a atenção ali de olhar para Jesus, o que vai acontecer é a gente afundar também. Mas logo ele gritou ali: Senhor, salva! E prontamente a palavra de Deus fala que Jesus tomou ele pela mão e levou ele para o barco. Então, se muitas vezes vem o desapontamento, muitas vezes quer vir o desânimo da nossa vida, nós temos que gritar logo: Jesus, salva! Para que a gente tirar as escamas dos nossos olhos, para a gente entender o propósito que ele tem na nossa vida. Para a gente entender, né, que a vontade dele para nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade de Deus na tua vida é boa, é perfeita e é agradável. E no tempo certo, as bênçãos do Senhor vão te alcançar. Amém? Então a gente não pode andar desanimado. Encerrando aqui o Salmo 73, a palavra de Deus fala que você está na tua casa, a palavra de Deus fala para nós aqui que o salmista, né, ele quase entregou os pontos, vou falar dessa maneira. Ele quase se desviou. Ele ficou tão desanimado que ele quase se desviou. Salmo 73. Mas por quê? Porque ele começou a ver a prosperidade daquelas pessoas que não serviam a Deus. A palavra de Deus fala assim que ele quase se desviou por isso. Mas é tão interessante que a partir do versículo 17, a palavra de Deus fala assim que então ali ele se desperta, ele volta para o santuário de Deus. Aí ele viu, né, como é a grandeza de Deus, como que é o cuidado de Deus sobre a vida dele que serve a Deus. Então quando nós voltamos para Deus, nós vamos ver o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Quando você voltar para Deus, você vai ver o cuidado que Deus tem para a tua vida. Quando você volta para Deus, você vai ver que Ele, né, mesmo que a gente se decepciona, mesmo que a gente venha o desânimo no nosso coração, Ele nos pega ali com cuidado e Ele nos coloca no lugar onde a gente vai ser abençoado. Esse é o cuidado de Deus. E aí as coisas começam a acontecer na nossa vida. Aí a nossa família é abençoada, aí teus filhos são abençoados. Aí você começa a agradecer a Deus. Deus, né, olha, se você pode falar igual esse salmista aqui, ó, eu quase me desviei, porque eu só vi os outros ser abençoados e eu não. Mas quando ele volta para Deus, ele vê tudo novo, ele vê tudo lindo, as escamas já saem dos olhos dele e ele vê o amor que Deus tinha pela vida dele. Fala para o teu irmão assim: Deus te ama. Deus te ama. E com amor incondicional. Com amor incondicional. Amém? Deus nos ama com amor incondicional. E se Ele nos ama com amor incondicional, Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você. Nós não podemos deixar o desânimo tomar conta da nossa vida. Amém. Nós temos que voltar para Jesus e saber que Ele tem o melhor. Amém? Se coloque em pé, nós vamos orar. Vamos colocar nossa vida no de Deus. Feche teus olhos, teus filhos. Talvez essa noite, à noite você falar com Jesus se você foi desapontado com alguma coisa.
Se alguma vez na tua vida veio esse desânimo por causa de pessoas, se veio um desânimo no teu coração porque você esperava conquistar algo e não conquistou, não foi da maneira que você quis, comprou alguma perda, talvez ali com uma garra, fecha teus olhos, começa a colocar a tua vida diante de Deus. Talvez venha um desapontamento, um desânimo na vida de Agar naquele momento, porque ela esperava algo ali de Abraão, não uma perda, não ter que deixar ali a casa ali de Abraão, onde ela tinha tudo ali, porque ela também era uma mulher de Abraão, era uma mulher do líder daquele povo ali, e ela já tinha um filho ali com Abraão. E da noite ao dia, ela só se vê ali com pão e um olho de água. E ela é dispensada para ir para o deserto. E essa mulher fica desapontada com isso. Talvez essa mulher tinha perdido a esperança em tudo, mas ainda tinha algo dentro do coração dela. Para falar de Deus, fala para nós que ela orou ao Senhor ali. O Senhor ouviu a oração dela. E aconteceu algo na vida dela que ela nem imaginava que aquilo poderia acontecer. Ela se tornou mãe de um guerreiro. Ela se tornou mãe ali de um homem ali que teve um grande povo sob o domínio dele. Ela se decepcionou sim, mas ela foi buscar Deus. E talvez ela buscando a Deus, ela entendeu que aquilo tinha que ser feito, que aquilo tinha que acontecer, para que as bênçãos de Deus alcançassem ela e o filho. O apóstolo Paulo também se decepcionou com pessoas que ele separou para estar junto no ministério com ele, pessoas que ele confiou. Essas pessoas abandonou ele também. Mas mesmo assim ele entendia que tudo que ele fazia para Deus. E ele escreve um versículo selecionado pelo Espírito Santo: completei a carreira e guardei a fé. Então que nada venha nos tirar da presença de Deus. Amém. Se você tem sentido decepcionado com algo, ou com alguém, ou com algumas coisas, não sinta vergonha não. Sai do seu lugar, vem aqui e fala assim: Senhor, eu vou entregar no altar do Senhor essas minhas decepções. Eu vou entregar no altar do Senhor todo o meu desânimo. Vou entregar no altar do Senhor tudo aquilo que em algum tempo me fez parar de querer fazer algo para o Senhor, de querer fazer a tua obra. Se você tem decepcionado com pessoas, sai do seu lugar, coloca essa vida diante de Deus.